Pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica. Eu acabo de ver ali um pôr do sol maravilhoso, que me fez pensar em Gênesis, quando Deus vinha todos os dias visitar o homem na viração do dia. Nada mais propício para a gente falar sobre devocional, na verdade, descomplicando o devocional, nossa quinta conversa a respeito disso. Assunto de hoje, jejum. Muitas pessoas pensariam o seguinte, jejum? No assunto diário? Como assim? Pessoal, eu não estou afirmando para vocês fazer jejum todos os dias da sua vida. O importante é entender que jejum é uma prática espiritual que deve ser feita frequentemente, tá bom? Vamos logo para o assunto. Pessoal, Mateus 6, capítulo que fala sobre o Pai Nosso. Versículo 5, diz assim, e quando orardes, e aí ele começa a falar de oração, inclusive fala da oração do Pai Nosso. Versículo 16, e quando jejuardes, aí discorre a respeito do jejum, e o que me faz entender já uma coisa. A regra, já que você pediu, é o pão nosso de cada dia. Então a regra é orar e comer, é se alimentar, claro que sim. Até porque se a regra fosse jejuar, a gente não ia durar muito tempo, né, irmão? Não é esse o nosso objetivo. Mas o jejum aparece, o jejum é consequência de uma vida de oração, sim. Só que então, já que ele não é todo dia, ele deve ser feito em algum momento, com algum propósito. Christian, qual é o principal propósito do jejum? Lembrando, eu não vou aqui esgotar o assunto jejum. Eu quero colocar esse assunto dentro de uma ideia de devocional, tá bom? Mateus 9, 14 a 17. Os discípulos de João chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus, nós jejuamos, até os fariseus e os escribas jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Jesus responde, calma pessoal, haverão dias em que o noivo da igreja, vou ser tirado, e nesse dia os meus discípulos vão jejuar. O que já me faz entender o seguinte, gente, o jejum é uma prática que Jesus apoia, sim. Jesus está afirmando que quando ele voltasse para o Pai, e nós agora estamos esperando a volta dele, quer dizer, ele já foi. É para agora o jejum? Sim. Muitas pessoas defendem o seguinte, não, jejum é para o Velho Testamento. Não. Jejum é para agora. Jejum é para a época da graça, para a igreja. Jejum é para o cristão, tá bom, querido? Isso é importante a gente entender. Só que aí o texto continua e diz o seguinte, não se coloca remendo de pano novo em veste velha, e não se coloca vinho novo em odre velho. O que me faz entender o seguinte, novo e velho não se misturam. Quando ele está falando sobre isso, ele está falando ainda sobre jejum. Você começa a entender um pouquinho o jejum, qual é o propósito do jejum? Gente, vestes na Bíblia fala a respeito das obras, das nossas obras, tá bom? Quando fala sobre odres, da mesma forma quando fala sobre o vaso, é o depósito onde Deus deposita a sua graça, a nossa vida. Só que daí ele fala sobre remendo, que é o conserto que Deus faz na nossa vida, e ele fala sobre vinho, uma figura muito forte de redenção, de alegria, de unção, do sangue de Jesus. Então é o seguinte, eu vou colocar isso numa frase. O propósito do jejum é, através da mortificação, do enfraquecimento da minha carne, o fortalecimento, vivificação do meu espírito, para que eu seja renovado e seja capacitado para receber o que é novo da parte de Deus. Mas, Christian, entendi, mas a Bíblia Jesus manda jejuar? Eu vou dar um outro exemplo. Lucas 9, 1 e 2, Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte, eu dou para vocês poder e autoridade sobre todo demônio, para curar, para ir pregar o reino de Deus e para curar as enfermidades. Ok. Mas lá em Mateus 17, 21, Jesus está lá no caso de um endemoniado que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio. E Jesus diz o seguinte, esse tipo de demônio, essa casta, só sai com jejum e oração. Mas peraí, Jesus deu poder e autoridade ou não? E depois, por que eles não conseguiram expulsar? Gente, quando Jesus fala que ele deu todo o poder e autoridade, e depois fala que para algum tipo de demônio, ou algum tipo de situação, algum tipo de adversidade, seria necessário jejuar ou orar, é só juntar as duas coisas. Isso não é restrição. É Jesus revelando como poder viver no poder e autoridade de Jesus. Na verdade, existe um tipo de autoridade, de poder, um tipo de conquista, um nível de conquista e vitória que devem ser vivenciados através da observação do jejum e da oração. Sempre os dois casados, tá bom, querido? Então é o seguinte, é preciso jejuar. 26 referências sobre jejum no Velho Testamento, 10 no Novo.
Não por número total, mas por proporcionalidade, existe mais referência de jejum no Novo Testamento para a época da graça do que para o Velho Testamento. Ok, eu entendi tudo isso, mas eu vou jejuar o quê, afinal de contas? Pessoal, jejum é abster-se de algo por um período de tempo, por um propósito. Algo, comida, ou um tipo de comida, tempo, durante um dia, 2, 3, 10, 40 dias e por aí vai. Pessoal, eu vou ser bem simples nisso que eu vou falar, tá bom? Christian, mas eu já ouvi que existem outros tipos de jejum. Gente, vamos começar pelo mais simples e mais básico bíblico. Comida durante um dia. Ah, eu não posso ficar sem comer. Então aí sim você faz outros tipos de jejum, tá bom? Um jejum por um dia ou mais sobre um determinado alimento, ou beleza. Agora, outros tipos de jejum eu não quero falar aqui hoje. O importante aqui não é te falar o que você deve jejuar, nem por quanto tempo. É uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por quinzena, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, por bimestre. Não é esse o objetivo. O objetivo é você entender o princípio do jejum, que é importante jejuar e isso precisa fazer parte da nossa vida com Deus. Tá bom, querido? Nossa intenção é facilitar as ferramentas, os conceitos para que você possa viver isso na vida prática, ok? Espero que você tenha entendido o assunto jejum aplicado dentro de um conceito devocional. Se você tem dúvidas a respeito disso, fala comigo, com o Marcos, com o Gabriel, com os pastores principalmente, eles vão ter a alegria de te resolver essas questões, tá bom? Pessoal, Deus abençoe você, até a próxima.